a gente fala de musculatura da pelve, então, a gente tem vários músculos extremamente importantes na pelve, tá? E aí, então, a gente vai ver quais são esses músculos principais da pelve, tá? Então, eu tenho musculatura da pelve, que são os meus músculos aí, uma vista anterior, eu tenho meus músculos da pelve aí com uma vista posterior. Aqui, na vista posterior, a gente vê glúteo médio, a gente vê o glúteo máximo, o glúteo máximo, aqui não está aparecendo aqui à direita, está na esquerda, mas glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior, obturador interno, obturador externo, quadrado femoral, todos são pelve trocanterianos, esses que estão aparecendo aí na bolinha em destaque. Tá? E depois a gente vê os músculos posteriores de coxa, né? Junto com o lateral, o tensor da face lata, que é o TFL, com tracto iliotibial, e aí a gente vê os músculos, tá? Principalmente os músculos, tá? Que a gente chama então de músculos isquiotibiais, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso ou semimembranáceo, tá? Que são músculos então flexores de joelho, extensores de quadril. Quando a gente vê a musculatura anterior, então a gente já começa lá em cima, ó. Nosso músculo psoas, tá? Então a gente vai ter o psoas maior, o psoas menor e o ilíaco, vão formar o ilio-psoas. Esse músculo, então, esse complexo ilio-psoas vai ser, então, agonista na minha flexão de quadril. E depois a gente vai ter os nossos músculos adutores, grácil, pectíneo, adutor curto, adutor magno, adutor longo. E depois a gente vai ter os nossos músculos flexores, sartório, né, que vai ser o mais superficial e o maiorzão lá, saindo lá da espinha ilíaca antero-superior, indo lá para o tendão da pata de ganso, compartimento medial e anterior da tíbia. Juntamente, no compartimento anterior, então, a gente vai ver o nosso músculo reto femoral, né? O reto femoral do quadríceps, a gente vai ter, então, no quadríceps reto, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio, mais superficial, então, e mais retinho, é o nosso músculo reto femoral, que tem uma origem, então, na espinha ilíaca antero-inferior e tem uma relação muito importante com o ilíaco, porque ele é o único músculo biarticular do quadríceps, o único ventre biarticular do quadríceps. Então, o encurtamento do reto femoral, ele gera como uma tendência, então, uma rotação anterior do ilíaco. Tá? O encurtamento do nosso músculo psoas gera ou ilio-psoas gera uma tendência de rotação anterior do ilíaco. Encurtamento do reto abdominal gera tendência de rotação posterior do ilíaco. Encurtamento de isquios tibiais gera uma tendência de rotação posterior do ilíaco. Então a gente tem que entender essa relação também dos músculos com os movimentos. E aqui, nesse videozinho, a gente consegue perceber, então, né, de forma mais simplificada aqui, qual é a função, quem são esses músculos, então, e qual é a grande função desses músculos, então, dos músculos, não só dos músculos pelvitrocanterianos, mas de todos os músculos que têm uma relação direta, então, com a cintura pélvica, tá? Então, aqui vai aparecer para vocês, a gente vai destacando músculo por músculo, e a partir do momento que for aparecendo os destaques, a gente vai vendo. Mas a gente já percebe aqui, ó, lateralmente na coluna vertebral, então, tá? Que a gente vai ter dois músculos grandes, que são os nossos músculos psoas, tá? Então a gente tem o nosso músculo psoas maior, o nosso músculo psoas menor, e depois o nosso músculo ilíaco, tá? Então esse complexo, tá? Esses músculos todos aí, a gente vai ter algumas funções bastante importantes para esses músculos aí. Então, primeiro ele vai dar uma rodadinha, daqui a pouco ele vai parar e a gente vai começar a visualizar e a destacar os principais músculos aí do complexo, tá? Então, anteriormente, tá? A gente vai ter lá, ó, nosso músculo psoas maior, que é esse que está em destaque agora, tá? Então, nosso músculo psoas maior, então, ele sai da coluna lombar e ele vai, então, até o nosso trocânter, né, o nosso trocânter menor, ele vai ser um importante flexor de quadril, depois o nosso músculo psoas menor e aqui o nosso músculo ilíaco. Vamos parar um pouquinho e voltar para cá. O que é importante a gente observar daqui, tá? Então, músculo psoas maior, o psoas menor e o nosso músculo ilíaco. Que esses músculos, então, eles são extremamente importantes quando a gente pensa, então, de flexão de coxa femoral, flexão de quadril. Aqui, então, no caso que eu estou pausando aqui para vocês, o nosso psoas maior, que ele sai, então, lá da lombar e vai lá para o nosso trocânter menor. Função dele, flexão de quadril. Só que, quando eu tenho um encurtamento do psoas, como ele tem a origem ou a inserção superior dele na coluna lombar, e a coluna lombar
ela tem uma curvatura fisiológica de concavidade posterior e convexidade anterior, que a gente chama de lordose lombar. Quando eu tenho um encurtamento, então, desse meu músculo ilho-psoas, eu tenho uma tendência, então, de tracionar mais ainda essa coluna lombar para frente. Qual é o nome disso? Hiperlordose lombar. Tá? Então, aí eu vou ter uma tendência de hiperlordose lombar. Então, lembra sempre, se o paciente tem dor na lombar, e ele tem uma hiperlordose lombar, uma das primeiras coisas que a gente faz, avalia tensão do psoas, de um lado com o outro, vê se é simétrico ou não. Por quê? Porque muitas vezes, tá, essa diferença de tensão aqui entre os dois psoas pode estar causando um encurtamento e pode ser a causa de dor. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante a gente avaliar. Então, destaque primeiro o psoas maior, depois o psoas menor, tá? Que vai estar aparecendo aqui para a gente destacado daqui a pouquinho. Apareceu aqui rapidinho, ó, o psoas menor, já destacado também, com a inserção já no pubis. Tá? E para a gente agora o nosso músculo ilíaco, que sai lá da nossa fossa ilíaca também, se junta com o psoas maior e vai lá para o trocânter menor. Tá? Aqui visto, então, lateralmente, a gente consegue observar, então, que eles são extremamente importantes na flexão de quadril, principalmente quando a gente observa, então, o posicionamento do ilíaco. Aqui já a gente destaca o nosso músculo sartório, ó. Sartório saindo lá da nossa espinha ilíaca antero-superior, tá? Então ele vai ser um importante flexor de quadril, mas ele também vai ser um rotador anterior do ilíaco. Aqui já o nosso músculo reto femoral. Nosso músculo reto femoral tem a origem dele na espinha ilíaca antero-inferior. É o único ventre biarticular, então, do nosso quadríceps. Aqui o nosso adutor longo. Esse adutor longo é extremamente importante, clinicamente importante. Primeiro, é claro que, como todos os adutores, então ele vai ter uma função adutora, tá? Ele não tem uma função direta de biomecânica de rotação ou de movimento de ilíaco, mas ele vai compor, então, a parte do trígono femoral. Tá? Então, os nossos adutores, aqui estão entrando os nossos adutores, adutor longo, tá? Aqui vai entrar outro adutor, que é o pectíneo, então a gente vai começar a ver, então, os adutores que vão entrar com essa função, então, tá? De adução de coxa, mas que tem inserção também no pubis, tá? Então, os adutores, eles têm inserção no pubis, ou no ramo púbico superior, ou no ramo púbico inferior. Aqui, lateralmente, a gente primeiro está vendo o tracto iliotibial, né? Que é o tendão lá do nosso tensor da face lata, e agora, então, destacado aqui, o nosso músculo tensor da face lata. O músculo tem, então, o ventre pequenininho e que se une, então, ao tracto iliotibial para se inserir, então, lateralmente lá na tíbia. Aqui a gente tem em destaque, então, o nosso glúteo médio. Glúteo médio, até dar uma pausa aqui, tá? Porque o máximo está pegando em cima, a gente está pegando aqui o nosso glúteo médio. Quando a gente está olhando de glúteo, tá? Não, perdão, aí a gente está vendo o glúteo máximo e depois a gente vai ver o glúteo médio. Quando a gente está vendo o glúteo máximo, tá? Voltar um pouquinho aqui para vocês só enquanto ele está destacado. Quando a gente está vendo o glúteo máximo, tá? A gente tem que lembrar o seguinte: a principal função do glúteo máximo é extensão de quadril, tá? Depois do glúteo máximo, a gente tem em destaque, então, o nosso glúteo médio, tá? Então, a gente vai destacar, então, o glúteo máximo. Aqui agora o glúteo máximo direita, principal extensor, e depois a gente vai ver o nosso glúteo médio, foi retirado, e agora o nosso glúteo mínimo e o piriforme que aparecem ali. O que é tão importante do glúteo médio? Quando a gente fala de glúteo médio, tá? O glúteo médio, ele é o principal estabilizador da pelve em apoio unipodal. Então, quando a gente está durante a marcha, que a gente tem a fase da passada, agora sim, ele marcado aqui, nosso glúteo médio, tá? Então, o glúteo médio, diferente do glúteo máximo, o glúteo máximo ele é extensor e rotador externo. E os outros glúteos, médio e mínimo, são rotadores internos. Mas a grande função do glúteo médio ele vai ser o principal estabilizador da pelve em apoio unipodal. Tá? Para isso, a gente tem um teste que a gente chama de teste ou sinal de Trendelenburg. Pede para o indivíduo ficar em pé, né, os pés paralelos e levantar uma perna. Se quando ele levanta uma perna, a pelve desaba, ele tem um sinal positivo de Trendelenburg. Sinal de Trendelenburg significa fraqueza de glúteo médio. E toda vez que eu tenho, então, fraqueza de glúteo médio, então essa pelve vai desabar.
Felipe, então, quem normalmente apresenta uma marcha com o sinal de Trendelenburg? Então, a marcha com o sinal de Trendelenburg vai ser o que a gente chama de marcha anserina. Esse paciente ele vai andando e a pelve vai desabando. Então, a marcha característica do paciente com fraqueza de glúteo médio. Fraqueza ou encurtamento. Felipe, só paciente neurológico apresenta marcha anserina? Nos pacientes neurológicos, a gente associa marcha anserina às miopatias. Mas as grávidas também apresentam uma marcha anserina, principalmente no final da gestação. Por que isso acontece? Biomecanicamente, no final da gestação, a pelve, então, ela vai abrindo, e conforme essa pelve vai abrindo durante a gestação, essa pelve, então, ela vai ficando embaixo, ela vai ficando mais fechada e ela vai aproximando os pontos de inserção do nosso glúteo médio. O que faz isso, então? A consequência disso, então, vai ser o encurtamento do glúteo médio e fraqueza de glúteo médio. Então, a gente percebe que as gestantes apresentam uma marcha anserina. Então, marcha anserina não é necessariamente uma marcha miopática. Ela pode ser. Se eu tenho uma marcha anserina num homem, opa, peraí, mas por que esse cara tem fraqueza de glúteo médio? É unilateral ou bilateral? Se for bilateral, a gente já pensa em alguma coisa neurológica. Se for unilateral, eu penso em um problema específico de um lado ou do outro. Como é que a gente vai tratar isso? Ah, mas é a mulher, está gestante, está apresentando? Normal. Tá? Agora, depois da gestação, volta para a posição normal, aí a gente espera, então, que essa marcha, então, ela se reestabeleça. Tá? Então, sinal de Trendelenburg, sinal de fraqueza de glúteo médio. Fraqueza de glúteo médio, marcha típica, marcha anserina na gestante, ou no paciente neurológico, é uma marcha miopática, das miopatias. Depois aí, a forma mais profunda, o nosso glúteo mínimo, tá? Que também vai ser um rotador interno de quadril importante. E agora em destaque, aí o nosso piriforme, tá? Que tem as principais correlações clínicas, então, aí dos pelvitrocanterianos, porque a gente pode apresentar síndrome do piriforme. Aqui, então, já aparece o nosso músculo obturador interno, tá? Dentro do grupo, então, dos nossos músculos pelvitrocanterianos, tá? O nosso músculo obturador. E aqui, ó, logo abaixo do obturador interno, a gente vai ver o gêmeo inferior, tá? Logo abaixo dele. E logo acima dele a gente vai ter o gêmeo superior. Mas antes está aparecendo em destaque para vocês o quadrado femoral, tá? O quadrado da coxa, tá? Vamos lá, uma perguntinha aqui para aproveitar. Mesmo com uma gestante que faz musculação apresenta fraqueza no glúteo médio, então, não é que ela apresente fraqueza do glúteo médio por causa de falta de exercício, por sedentarismo, por nada disso. Ela apresenta por um encurtamento, por uma alteração de posicionamento. Então, mesmo que a pessoa faça musculação, ela vai apresentar? Vai. Mas ela não vai apresentar uma fraqueza em relação a outras pessoas, ela vai apresentar uma fraqueza em relação ao que ela tinha antes. Então, como ela era antes? Então, quando ela está com a pele bem posicionada, esse músculo está mais estirado e, consequentemente, um músculo mais estirado ou mais alongado, ele tem uma maior potência de contração. Quando eu tenho um músculo mais encurtado, eu tenho uma menor potência de contração. Então, para essa pessoa, tá, durante a fase gestacional, mesmo que ela faça musculação, ela vai ter, comparada com a fase não gestacional, né, com o normal dela, ela vai ter uma tendência de encurtamento. E o encurtamento vai gerar fraqueza. Fraqueza comparado com ela, tá? Então, não estou comparando essa mulher com outra mulher. Estou comparando ela, pré-gestação, pós-gestação, com momento de gestação. Vai apresentar marcha anserina? Depende, tá? Ela pode ser mais anserina ou menos anserina. Ela pode ter um desequilíbrio maior ou menor de pelve, tá? Mas sempre vai ter diferença para ela aí, tá? No caso dela, sempre vai estar apresentando. Então, uma coisa importante que a gente fala também, tá? A gente nunca compara uma pessoa com outra pessoa. Então, eu comparo aquela mulher pré e pós, tá? Então, nunca vou comparar essa mulher, tá? A Natália, a Cláudia, a Luana com uma com a outra. Eu vou comparar a Luana com a Luana, pré e pós. A Cláudia com a Cláudia, pré e pós. A Natália com a Natália, pré e pós. E assim vai, tá? E aqui, então, a gente fecha, então, a nossa parte de muscular. E aí, para fechar nossa aula, como é que a gente termina isso tudo aqui? Quando a gente vai falar, então, de musculatura da pelve. Qual é a grande função, então? Qual é o nosso movimento que a gente mais faz no dia a dia? O movimento que a gente mais faz no dia a dia, então, é um movimento de marcha. Então, o que a gente mais faz no nosso dia a dia é andar.
Durante esse movimento de marcha, a gente apresenta o que a gente chama de dissociação de cinturas. Olha o que acontece se eu estiver observando a marcha. Ó. Cintura escapular e cintura pélvica o tempo todo. Cintura escapular e cintura pélvica o tempo todo. Enquanto um ombro está indo para frente, o outro está indo para trás. Um ombro para frente, o outro para trás. Quando eu observo cintura pélvica, se eu observar só o bonequinho da minha esquerda e o bonequinho do meio, o que está acontecendo? A pelve sobe, roda anteriormente e a outra desce e roda posteriormente. Depois, o contrário. Isso, se a gente for analisando o movimento de forma mais lenta, a gente vai perceber que esses movimentos são os movimentos que vão estar acontecendo o tempo todo. Dissociação de uma cintura com a outra cintura, ou seja, do ilíaco direito com o ilíaco esquerdo, rotação anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior, e ao mesmo tempo dissociação de cinturas, escapular e pélvica. Então, o que acontece? Meu ombro esquerdo vai para frente, minha pelve direita roda anteriormente. Meu ombro esquerdo vai para trás, minha pelve direita roda posteriormente. E essas dissociações, então, que são feitas pelas nossas cadeias musculares, que a gente chama de cadeias cruzadas. Tá? Isso é extremamente importante para a marcha. Isso quando a gente está estudando, então, em psicomotricidade, durante os processos de desenvolvimento, tá? A gente observa isso o tempo todo. Então, a criança, quando ela está aprendendo ainda, durante as fases do neurodesenvolvimento, ela aprende primeiro a ficar nas posições mais estáveis, primeiro a rolar, depois ficar de pup, depois ficar de 4 apoios. Depois que ela fica de 4 apoios, então ela começa a engatinhar. Quando ela engatinha, eu sempre falo, tem duas formas da gente engatinhar. Levando o braço direito e a perna direita, braço esquerdo e perna esquerda. O que a gente está fazendo? Se eu estou levando os dois, né, membros ao mesmo tempo, tá? Se eu estou levando os dois membros ao mesmo tempo, significa que eu estou fazendo uma transferência de peso de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, tá? Agora, tá? Quando eu tenho, então, o andar, então, cruzado, tá? Que eu estou andando, então, cruzado, significa que eu estou levando o braço direito e perna esquerda. O que está acontecendo? Quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo dissociação de cinturas, tá? E essa dissociação de cintura, então, ela vai ser extremamente importante. Por quê? Porque a dissociação de cintura que a gente faz no engatinhar prepara para a marcha. E é por isso que a gente fala que durante o neurodesenvolvimento, o desenvolvimento motor da criança, é importante que ela passe por todas as etapas. Né? Por engatinhar, descarga de peso, transferência de peso, depois dissociação de cintura escapular, dissociação de cintura pélvica, dissociação de cinturas escapular e pélvica, para depois mudar de posição. Primeiro, trabalha em posições mais estáveis, para depois passar para posição menos estáveis. Felipe, por que isso é importante? Porque a gente tem uma coisa que é chamada de memória motora. Tá? Então, se eu queimar essas etapas, eu não tenho memórias motoras. Consequentemente, eu vou ter dificuldade em habilidades mais específicas lá na frente. Então, aquela criança que passa por todas as etapas, que se desenvolve muito bem, ela vai ter uma memória motora muito maior. Se essa criança futuramente, depois de mais velha, tiver um acidente vascular cerebral e ficar hemiparética e for fazer uma reabilitação neurológica, ela vai ter muito mais facilidade do que aquela pessoa que não tem memória motora. Tá? Então, a memória motora, na verdade, ela vai ser ativada por células, então, que são especializadas naquilo já, mas já foram diferenciadas. Foram diferenciadas quando? Lá atrás. Isso formando a minha memória motora. Agora, quando eu não tenho essa memória motora, eu não vou ter que reaprender, eu não tenho uma reeducação, eu vou ter que treinar e vou ter que educar. Tá? Então, eu vou ter que estar o tempo todo estimulando e dando um estímulo que é novo. Então, é muito mais fácil eu lembrar de uma coisa, quando eu tenho memória motora, do que eu tentar aprender, principalmente quando a gente está associando isso com lesão. Então, extremamente importante, galera da educação física, tá? Eu sempre falo pro pessoal da educação física, eu tenho licenciatura e bacharelado, né? Se o cara não aprendeu na licenciatura, é completamente dependente uma coisa da outra, né? Então, antigamente era tudo junto, depois separou, agora não sei mais como é que tá, se tá tudo junto ou se tá separado, licenciatura e bacharel. Mas eu sempre falo para os meus alunos, vai fazer, faz os dois, faz licenciatura e faz bacharel. Por quê? Porque na licenciatura você vai aprender a estimular todos esses movimentos, lá nessa fase escolar, então. Para depois do bacharel, quando você for trabalhar numa academia, quando você for trabalhar com esse indivíduo já adulto, com treinamento, esse treinamento, ele é muito dependente do que a criança aprendeu, tá? Então, assim, quanto mais estímulo eu tiver lá atrás, melhores vão ser minhas memórias motoras, melhor vai ser o meu aprendizado motor, consequentemente, mais fácil vai ser disso tudo acontecer depois,
Lucas, obrigado aí, Lucas, sempre participando das nossas lives aí. Tá pedindo para falar um pouquinho sobre depressão trocantérica. Quando a gente fala, então, do trocânter, tá? A gente tem os dois trocânteres aí, que são os nossos dois acidentes ósseos principais, tá? Deixa eu voltar uns slides aqui para a gente colocar neles. Tá? A gente tem os dois acidentes ósseos principais aqui, então está aparecendo aqui. Aqui é um slide que aparece, então, características do coxo femoral, tá? Destacando a superfície articular e fossa do acetábulo, mas a gente percebe que na extremidade proximal, tá, do nosso fêmur, a gente tem o nosso trocânter maior e o nosso trocânter menor. Então, tem algumas alterações, tá? Que podem acontecer, alterações de trocânter. Tá? Que alterações são essas? Eu posso ter alteração de posicionamento do trocânter, são alterações morfológicas. Eu posso ter alteração de tamanho de trocânter, então tem gente que tem um trocânter maior muito grande, isso é uma alteração morfológica, estrutural, tá? E eu posso ter o que a gente chama de depressão ou elevação. Então, Lucas, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é, toda vez que eu estou pensando em depressão trocanteriana, eu tenho que pensar o seguinte, é depressão em relação a quem? Então, será que esse trocânter está deprimido ou será que o outro está elevado? Tá? Então, quando a gente pensa em depressão, em posicionamento de um trocânter em relação ao outro, eu sempre tenho que levar em consideração, primeiro, avaliação estática e depois avaliação dinâmica. Então, eu tenho que perceber que alguns músculos, então, podem estar puxando esse trocânter para cima, pode estar puxando a pelve para cima, pode estar puxando todo o conjunto para cima. Então, um exemplo disso. Toda vez que eu faço uma rotação posterior do meu ilíaco, eu vou ter uma tendência à elevação do membro inferior. Tá? O que acontece? Toda vez que eu estou fazendo flexão de quadril, eu rodo o ilíaco posteriormente. Então, toda vez que eu tenho um encurtamento dos meus músculos que fazem essa elevação, eu vou ter uma tendência de encurtamento de membro inferior. Só que a gente chama isso de falsa perna curta. E o contrário seria falsa perna longa. Então, o que seria uma falsa perna curta e a falsa perna longa? É quando a gente vai fazer uma avaliação estática e parece que tem uma diferença de altura de um trocânter com o outro. E quando a gente vai ver lá embaixo, também tem diferença de altura de um maléolo com o outro. Parece com uma perna mais curta do que a outra. Mas, quando você faz uma escanometria, né, quando você faz uma radiografia panorâmica e vai avaliar o comprimento do osso, você percebe, opa, peraí, mas os ossos são simétricos, então não tem por que ter uma perna mais curta e uma perna mais longa. Então, o que está acontecendo aqui? O que pode estar acontecendo, então, é função, musculatura encurtada de um lado com o outro. Então, a gente sempre avalia, tá? Quando a gente está falando, então, de diferença, né, depressão, elevação, rotação anterior, rotação posterior, abertura, fechamento, quem está aberto, quem está fechado? Quem está rodado para frente, quem está rodado para trás? Qual é a causa, né, e quem é a consequência? Porque um sempre vai ser causa e o outro sempre vai ser compensação, tá? Então, sempre importante, durante a avaliação, 3 fases: inspeção, observação, tá? Eu só estou observando, vejo se eu vejo alguma assimetria, alguma coisa diferente. Palpação, eu vou confirmar aquilo que eu vi na minha inspeção, mas a avaliação mais importante é a minha avaliação dinâmica. É, durante o movimento, o que acontece, quem está gerando, quem é hipermóvel, quem é hipomóvel, o que está acontecendo. E a gente vai observar também, é claro, que no caso aí, se for uma alteração estrutural, né, de trocânter, a gente vai observar em exame de imagem, como no raio-x, do mesmo jeito que a gente observa, por exemplo, quando a gente está falando, então, de alterações de acrômio, né, acrômio do tipo 1, acrômio do tipo 2, acrômio do tipo 3. São alterações morfológicas, tá? Então, olha o que acontece nesse videozinho aqui. A gente percebe, então, que eu tenho aqui alguns músculos extremamente importantes. O tríceps sural, né, e quando que ele está, em que fases da marcha que ele está atuando, mas o tríceps sural, né, o gastrocnêmio e solear são músculos posteriores da perna. Felipe, qual é a relação deles? O gastrocnêmio ele é biarticular, então ele se insere no fêmur. Então, ele atua no que a gente chama de cadeia cruzada posterior, tá? Logo depois, então, a gente tem, então, do lado do tríceps sural, ali a barrinha que está subindo e descendo, os nossos músculos isquiotibiais, também fazendo parte da cadeia posterior, só que da cadeia posterior na coxa. Então, os isquios tibiais, né, quem são? Bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso, fazendo parte da cadeia posterior. Já fazendo parte da cadeia anterior, iliopsoas, tá? Principalmente psoas maior junto com ilíaco. O nosso músculo quadríceps, que é o principal músculo anterior, não é só o reto, mas o músculo quadríceps como um todo. Principal músculo, então,
principal músculo anterior, tá? Então, a gente vai ter o nosso músculo quadríceps, que vai ser o nosso principal músculo anterior. Lembrando que o nosso reto femoral é o nosso músculo biarticular e os outros vastos, então, eles são músculos monoarticulares. Depois, tibial anterior. Tibial anterior faz parte da cadeia anterior, apesar de estar na frente lá da perna, né, do segmento inferior, tá? Ele vai ser muito importante durante a marcha, porque ele está fazendo, então, a dorsiflexão, ou seja, elevação para preparação para chegada, então, né, batida do calcanhar no chão. E o glúteo máximo, que vai ser um importante propulsor. Por quê? Porque o glúteo máximo, então, vai trabalhar em sinergia com a nossa panturrilha, né, o nosso tríceps sural. São músculos, então, de projeção, que a gente pode perceber toda vez que aparece lá a barrinha aumentando para o tríceps sural, aparece, então, a barrinha aumentando, então, lá para o nosso glúteo. Primeiro, na verdade, entra glúteo, entra tríceps sural, entra glúteo, tríceps sural, glúteo, tríceps sural. Isso que acontece, então, durante a nossa marcha. Então, a gente tem toda essa avaliação biomecânica, tá? E aí, com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje, então, falando, então, abordando a parte de musculaturas, né, da região pélvica.